Olá, sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a intuição e terminar com algumas meditações guiadas para crianças. A intuição, ela envolve todos os campos de ação do ser humano, o pessoal, o conceitual, o social e avança até a essência do ser. A intuição vem do nosso interior e as formas de intuição elas são variáveis e podem surgir geralmente em palavras ou ainda em imagens. Se o nosso pensamento é verbal, então a intuição é não verbal, né? Ela vem por imagens, mas as duas funções elas são combinadas. Por exemplo, nos escritores, a intuição se expressa naturalmente através de palavras, né, do pensamento. Agora, já para pintores, para arquitetos, essa intuição ela costuma vir mais assim em imagens. E assim, a intuição será diferente para diferentes profissões. A linguagem intuitiva ela é acompanhada de sensações corporais. O nosso corpo pode se contrair, pode se relaxar e a gente pode sentir isso em diferentes partes do corpo, contrair no pescoço, contrair no abdômen, contrair as pernas ou os braços. Então, essas percepções normalmente elas vêm através dos chakras. Nós já vimos anteriormente que os chakras eles são centros de energia no corpo. Eles têm uma relação com as nossas glândulas e com os nossos hormônios. E eles reagem muito às energias que vêm do exterior. O corpo faz uma troca de energia com o exterior através dos chakras. Então, alguns recebem sensações, porém não são percepções. É preciso haver essa diferença entre sensação e percepção. Outros ainda compreendem, recebem e compreendem assim sentimentos alheios, né? Que seria assim uma empatia. E outros ainda produzem uma espécie de audição interna, ou para muitos a visão interior ou ainda a clarividência. Agora, o mais importante é compreender que a experiência intuitiva ela é beneficiada com uma mente tranquila, quando nós estamos relaxados, porque senão o barulho da mente impede que a intuição aflore, a gente não vai conseguir ouvir a voz interior, não vai ter essa percepção se há um ruído muito grande na mente. Então, nós temos o nosso cérebro que é dividido em partes. Então, vamos considerar basicamente o cérebro esquerdo e o direito agora. O cérebro esquerdo é aquela parte nossa que é analítica, é o crítico, é o intelectual, é o consciente, é ele que faz o pensamento linear e verbal, que dá a percepção imediata e uma memória assim mais superficial. O nosso cérebro direito, que é o cérebro do artista, é aquele que é o intuitivo, muitas vezes não consciente, e ele gera imagens e tem assim uma percepção global, mas a sua memória é bem profunda e ele está ligado e é estimulado muito através da imaginação, entre outros atributos. Eu coloquei aqui apenas superficialmente para que vocês possam entender. O assunto é um pouco mais profundo e se estende para quem gosta. Quando nós ensinamos as crianças na prática das meditações guiadas, nós estamos auxiliando as crianças no desenvolvimento da autoconsciência. E assim a gente vai favorecer o reconhecimento da linguagem intuitiva para elas. É muito ruim quando as mães chegam para os filhos e dizem que o que elas estão pensando ou imaginando é mentira. Isso pode bloquear a intuição dessas crianças no futuro.
Então, é preciso cuidado, ouvir com atenção, conversar com as crianças, para ver o que é que vem vindo delas, né? O trabalho com a meditação aflora a intuição e faz, então, com que as crianças cresçam mais felizes, mais seguras, com mais harmonia, né? E elas se transformam, então, em adultos que têm mais prazer de viver. A meditação e todo esse trabalho de harmonia interna acaba invadindo a alma delas, então elas acabam ter um equilíbrio perfeito entre os dois cérebros, o esquerdo e o direito. Então, a meditação ajuda também a aflorar o dom das crianças, né? Os seus futuros potenciais e caminhos. A meditação guiada para as crianças vai contribuir assim com o desenvolvimento do cérebro direito e contribui para o desempenho da atividade humana, complementado pelo cérebro esquerdo. Então, nenhum lado do córtex cerebral funciona com a total exclusão do outro. Ambos estão em constante e ativa interação e em íntima colaboração. O córtex cerebral, que cobre o resto do cérebro, tem ainda muitas divisões funcionais, além dos hemisférios. O lóbulo frontal parece determinar assim, a percepção do futuro e apresenta ondas cerebrais que muitos chamam de expectativa, que indicam quando a pessoa está em estado de alerta. Então, muito ainda tem para se descobrir em relação ao ser humano, às funções cerebrais, que são muito complexas, né? A criança, então, possui qualidades naturais como a receptividade, a capacidade de admiração e de aceitação, a curiosidade, a facilidade de imaginar ou visualizar mesmo sem fechar os olhos. Então, toda essa potencialidade de intuição que está oculta nas crianças, então pode um dia vir à tona, né? Ela está ocultada porque a sociedade muitas vezes esconde, não estimula isso. Mas Einstein já dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então, quando as crianças começam na escola, em geral elas têm as capacidades intuitivas reprimidas em favor de um desenvolvimento cognitivo que enfatiza a habilidade de argumentação como o objetivo maior do indivíduo. E a criação é uma conexão com a parte intuitiva, mas a realidade escolar geralmente difere bastante das boas intenções, né, que são pretendidas pelos currículos. Então, racionalidade e intuição convivem no ser. E na escola nós devemos incentivar o desenvolvimento de ambas para que cresça aí um adulto em equilíbrio, feliz, cheio de ideias que podem contribuir com muita coisa para o bem da humanidade. Peter Gott disse: a escola não é o único lugar em que se pode viver a projeção da interioridade, mas pode compensar as influências nefastas de outros ambientes com sua paz e serenidade. Então, as pessoas de nível intuitivo mais desenvolvidas são seguras e independentes. Para isso, nós devemos superar os padrões de pensamento negativo, aprender com nossos erros, sem culpa e nem dor. A harmonização, então, proporciona um grande prazer e bem-estar a todos, mas são as crianças que percebem intuitivamente os seus resultados mais benéficos e por isso elas costumam pedir
mais pela sua realização. Elas esperam com muita receptividade a esses momentos. Então, a minha sugestão é que a gente aproveite esse tempo de recolhimento em casa, onde as crianças não podem ir para as escolas e os pais ficam com elas dentro de casa. Então, eu faço a sugestão e deixo aqui esse desafio para que vocês levem essa prática de meditação para as crianças dentro de casa. Isso vai ajudá-las a passar por esse tempo complicado e, porém, não se esqueçam de dar a elas as tarefas, né, que seriam dadas na escola, continuando a estimulá-las, né, dê mais atividades, então, como desenhos, conte histórias, faça um trabalho diferente do que elas costumam fazer em sala de aula. Isso vai ajudar você, mamãe, né, papai ou algum tio ou alguém, a se relacionar melhor com as crianças, entendê-las melhor, e a meditação guiada vai fazer com que elas se acalmem mais, né? Deixem de ficar tão ansiosas, tão estressadas. Então eu vou deixar aqui algumas harmonizações para serem feitas em casa com as crianças, e para as professoras que quiserem futuramente levar isso para as escolas, vai ser muito bom. Já existem muitas escolas que adotam a meditação antes das aulas para que as crianças aprendam melhor, para que elas fiquem mais calmas, mais serenas, né? E tudo isso será uma experiência de aproximação bem gostosa com as crianças. Então, antes da gente iniciar aquilo que eu vou chamar de viagens imaginárias, então, os exercícios de imaginação, vocês devem primeiro começar com as preliminares. Então, para todos os exercícios de meditação, façam primeiro que as crianças fiquem sentadas ou deitadas, bem relaxadinhas, com os olhos fechados. Façam com que elas prestem atenção um pouquinho na respiração, né? Como se elas estiverem, eu peço para que elas inspirem, e quando elas expirem, como se elas estivessem empurrando bolhas de sabão para longe, ou soprassem em penas, ou algo assim que sugira uma leveza, né? Então, quando a criança ficar bem tranquila, com a respiração bem normal, vocês a convidem a fazer, então, uma viagem.